Joga Jackson. Lançamento fez o cruzamento. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos contar a história daquele artilheiro grandão lá do Corinthians, o Jô, exatamente, inclusive a pedidos daí de um internauta, ok? Então eu pediria a você para dar um like aí no nosso vídeo e não se esquecer de se inscrever no canal. Bem, vamos lá então. João Alves de Assis Silva. Na realidade ele tem 1,93 m de altura, bem alto, hein? Nasceu no dia 20 de março de 1987 na cidade de São Paulo. Hoje ele tem 34 anos, né? Na realidade o Jô iniciou a sua carreira no próprio Corinthians, que é o time que ele tem mais afinidade, né? Ele conseguiu a proeza de, aos 16 anos, ser o jogador mais novo a vestir a camisa do clube, né? Isto como profissional. E foi no dia 20 de julho de 2003, num jogo entre Corinthians e Guarani pelo Campeonato Paulista. Nesse dia, o Corinthians estava desfalcado dos seus principais atacantes, que na época eram o Liedson, o Leandro Amaral e o Lucas, né? Então aí o Geninho, que era o treinador na época, lançou mão do moleque com 16 anos apenas, e ele inclusive deu conta do recado, deu sinais de que viria a ser um homem-gol do time do Parque São Jorge, como era chamado na época, né? Nesse jogo, inclusive, ele não marcou nenhum gol, né? Na realidade, este gol só veio um mês depois, num jogo contra o Internacional, no dia 24 de agosto, num jogo valendo pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o Corinthians preferiu não usar muito o jogador, preferiu esconder um pouco o jogador no restante da temporada, vindo a usá-lo somente no ano seguinte, no ano de 2004. 2004 ele jogou, e aí, rapaz, no ano seguinte, 2005, ele acabou sendo negociado com o CSKA Moscou, o time lá da Rússia. E nessa temporada no CSKA, ele marcou 14 gols na sua primeira temporada, e no final de 3 temporadas, o Jô acabou marcando 44 gols em 75 jogos pelo time russo, antes de ser negociado com o Manchester City por aproximadamente 19 milhões de libras, né? Transferência essa que se deu no dia 31 de julho de 2008. Porém, lá no Manchester, ele teve poucas oportunidades, marcou apenas 2 gols naquela temporada, né? E jogou apenas 6 jogos, esse que é o detalhe, né? Isso foi na temporada 2008-2009. E aí, em fevereiro de 2009, ele foi emprestado ao Everton, lá da própria Inglaterra, né? Onde fez até uma boa campanha. Aí, essa boa campanha fez com que ele voltasse ao Manchester City no dia 10 de julho de 2010. No Everton, ele fez boa campanha, inclusive, né? Só que em seguida foi devolvido e voltou para o Manchester City. Isso foi em julho de 2010. Né? E aí depois, novamente, emprestado ao Everton, aí ficou vai e vem danado, né? Foi parar, inclusive, lá no Galatasaray, rapaz, né? E depois voltou novamente ao Manchester no final de 2010, né? Bom, nesse período, após um bom início de temporada, já no meio do ano de 2011, em julho, ele volta ao Brasil e estreia no Internacional, onde ficou apenas um ano, né? Pois no dia 15 de maio de 2012, foi dispensado do time gaúcho após vários episódios de indisciplina. Isso era muito complicado para ele naquela época, né? 5 dias depois, em 20 de maio, ele foi anunciado no Galo Mineiro, né? Com um contrato de 3 anos, e fez parte daquele time campeão, daquele time do Atlético Mineiro, ao lado de Ronaldinho Gaúcho e aquele menino também que sumiu, né? Um baixinho que fazia gol pra caramba, Bernardo, né? Fala aí, Ronaldinho Gaúcho, eu tenho um vídeo aí que eu queria deixar o card para vocês, enquanto você vê aí os gols do jogo. Queria deixar o card de Ronaldinho Gaúcho aí em cima, tá? Para você dar uma olhada. O vídeo do Ronaldinho Gaúcho é muito interessante, muito bom, né? Bom, em 2013,
2013. Além de campeão da Libertadores, foi também o artilheiro desta competição. 2013 foi um ano excelente para ele e para o Atlético Mineiro também, né? Bom, aí veio 2014, ele foi convocado para a seleção e participou, inclusive, daquele 7-1 para a Alemanha, aquele vexame lá, né? E a partir daí ele caiu muito de produção. E no dia 2 de julho de 2015, ele é negociado com o Al-Shabaab, lá dos Emirados Árabes, por 9 milhões de euros. Nessa época, o treinador do Al-Shabaab era o Caio Júnior, que morreu naquele acidente do desastre lá da Chapecoense, estava naquele avião, né? Ele ficou, inclusive, menos de um ano no time árabe, e já em 2 de fevereiro de 2016, ele acabou se transferindo para o futebol chinês. Ele foi parar no Jiangsu Suning, onde ficou poucos meses, porque ainda no final de 2016, no mesmo ano, no final do ano, em novembro, no dia 2, ele acerta o seu retorno ao Corinthians. Bem, a sua reestreia no timão foi no dia 18 de fevereiro de 2017 pela Copa Flórida contra o Vasco da Gama, num jogo em que o time paulista venceu o Vasco por 4-1. Ele acabou fazendo parte do time campeão paulista de 2017, foi o artilheiro do campeonato ao lado do Henrique Dourado. Na realidade, isso aí foi campeonato brasileiro de 2017, onde o Corinthians também foi campeão paulista e campeão brasileiro, E ele foi o artilheiro junto com o Henrique Dourado do Fluminense, Bom, neste ano de 2017, além de ter sido artilheiro, ter sido o melhor jogador, foi o craque do campeonato, foi assim eleito o melhor jogador, Aí, inclusive neste ano, ele estava completando 150 jogos com a camisa do timão lá do Parque São Jorge, lá dos Gaviões da Fiel, Porém, no ano seguinte, em 2018, logo no começo, em janeiro, ele é vendido ao Nagoya Grampus do Japão, por nada mais, nada menos do que 11 milhões de euros. O Corinthians se deu bem nessa, cerca de 43 milhões na época. Hoje não, hoje está mais, 43 milhões de reais, na realidade, E já nessa temporada de 2018, ele acabou sendo o artilheiro do time do Nagoya, no campeonato japonês, a J-League, e inclusive ele marcou 24 gols e evitou o rebaixamento do time. Bom, ele acabou ficando no Japão até maio de 2020, e aí no dia 17 de junho de 2020 ele assina o retorno ao time do Corinthians, ao time campeão de 2017, num contrato que iria de 2020 até 2023. Que esse contrato está em evidência até os dias de hoje, Bom, em dezembro de 2020, ele acaba comemorando os 200 jogos com a camisa corintiana. Uma boa passagem, No dia 13 de janeiro de 2021, o Jô marca o seu gol de número 56, tornando-se o maior artilheiro do time no século 21, ultrapassando o ex-colega lá, o Dentinho, que também marcava gols pra caramba. O Dentinho tinha marcado 55 gols, Bom, aí vamos lá, dar uma passada pela seleção, porque ele foi chamado para a seleção na Olimpíada de 2008, na China. Ele participou daquele time que foi para a China, onde o Brasil conquistou apenas a medalha de bronze. Em 2013, ele participou da Copa das Confederações, aquela Copa em que o Brasil foi campeão em 2013. Ele, inclusive, foi chamado no lugar do Leandro Damião, que acabou sendo cortado por ter tido lá uma lesão, E ele também participou de alguns jogos, marcou 2 gols nessa competição, e o Brasil foi, como eu falei, campeão daquele campeonato das confederações, Agora, ele esteve também na Copa do Mundo de 2014, fez alguns jogos, e estava presente naquele jogo do Brasil. O Brasil foi apenas o 4º colocado, e foi aquela seleção do vexame do 7-1 contra a Alemanha. Bom,
Ainda no Corinthians, a última polêmica do jogo foi um lance, esse ano ainda, o mês passado, onde ele usou uma chuteira verde no jogo contra o Bahia, e a torcida e a diretoria também não gostou muito dele ter usado esse negócio verde, porque verde significa que é coisa de palmeirense, né? Então o pessoal não gostou muito, não é? Bom, o Jô é casado com a Cláudia Santos e é pai do Pedro e do Miguel, são os dois filhos dele, né? Agora, depois de muitas disciplinas na carreira, depois de pisões na bola, assim, literalmente, com a ajuda da esposa, com quem ele quase, inclusive, se separou, ele acabou se recuperando, né? Passou a frequentar a igreja evangélica, onde recuperou a autoestima e o respeito como marido, pai e cidadão, né? Ele, inclusive, falou isso dele próprio, né? É isso aí. Pois é, essa foi então a história do Jô, o artilheiro Jô, né? Espero que você tenha gostado, que você dê um like no nosso vídeo e, sobretudo, se você não tiver inscrito, se inscreva aí no canal para você receber sempre boas notificações, ok? Então é isso aí, grande abraço e até o próximo.